Bem-vindos ao seu canal de estudos sobre a contabilidade. Somos o canal Futuro Contador. Aqui o foco é estudarmos tudo sobre contabilidade. Para não perder nenhuma novidade e continuar evoluindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixe seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo. Patrimônio. Bens, direitos e obrigações, entendendo a composição do patrimônio. Vamos detalhar os bens, direitos e obrigações para entender como eles compõem o patrimônio de uma empresa. Esses três elementos são a base da contabilidade e formam a equação fundamental do balanço patrimonial. Bens. Os bens são tudo que a empresa possui e que tem valor econômico. Eles representam ativos tangíveis e intangíveis que a entidade utiliza para operar, produzir ou vender. A posse de um bem confere à empresa um benefício econômico futuro. Bens tangíveis possuem forma física e podem ser tocados. Exemplos: dinheiro em caixa, imóveis, terrenos e edifícios, veículos, máquinas, móveis e estoques de produtos. Bens intangíveis não têm forma física, mas possuem valor para a empresa. Exemplos: patentes, marcas registradas, licenças de software e o fundo de comércio, o valor da clientela e da reputação. Direitos. Os direitos são valores que a empresa tem a receber de terceiros. Eles também são considerados ativos, pois representam um bem futuro que a empresa espera converter em dinheiro ou em outro benefício econômico. Exemplos: contas a receber de clientes, o valor que os clientes devem à empresa por vendas realizadas a prazo. Títulos a receber, cheques, duplicatas ou notas promissórias que a empresa tem para receber em uma data futura. Adiantamentos a fornecedores, pagamentos feitos antecipadamente por bens ou serviços que ainda serão entregues. Impostos a recuperar, impostos pagos a mais que a empresa tem o direito de compensar ou receber de volta. Obrigações. As obrigações são as dívidas e deveres da empresa com terceiros. Elas representam os passivos, ou seja, as fontes de recursos que não são de capital próprio. As obrigações exigem que a empresa se desfaça de um recurso, geralmente dinheiro, no futuro para quitá-las. Exemplos: fornecedores, dívidas por compras de mercadorias a prazo. Empréstimos e financiamentos, dinheiro obtido junto a bancos ou outras instituições financeiras. Salários e encargos a pagar, valores devidos aos funcionários, salários, férias, 13º, e ao governo, INSS, FGTS. Impostos a pagar, obrigações fiscais da empresa. Composição do patrimônio. A relação entre esses três elementos é a base do balanço patrimonial. Ativo é a soma de todos os bens e direitos. Ele mostra onde os recursos da empresa estão aplicados. Passivo é o conjunto de todas as obrigações. Ele mostra a origem dos recursos de terceiros. A diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido, que representa a origem dos recursos próprios da empresa, o capital dos sócios. A equação fundamental que resume essa composição é: ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Isso significa que tudo que a empresa possui, bens e direitos, foi financiado ou por terceiros, obrigações, ou por seus proprietários, patrimônio líquido. Essa classificação é fundamental para entender a saúde financeira de uma empresa, pois permite analisar se ela tem mais bens e direitos do que obrigações, e qual a proporção de capital próprio em relação a dívidas. Representação gráfica do patrimônio. A representação gráfica mais comum e didática do patrimônio de uma empresa é o gráfico em T, também conhecido como razonete. Embora seja uma representação simples, ela ilustra perfeitamente a lógica do balanço patrimonial e a dualidade da contabilidade. O gráfico em T, razonete. O gráfico em T recebe esse nome por ter a forma da letra T. Ele é usado para representar uma única conta contábil, mostrando os lançamentos a débito e a crédito, e o saldo final. A lógica é a seguinte: lado esquerdo, débito representa a aplicação de recursos, ou o destino do dinheiro. Lado direito, crédito representa a origem dos recursos, ou de onde o dinheiro veio. No contexto do patrimônio, podemos expandir essa ideia para representar o balanço patrimonial inteiro. Representação gráfica do balanço patrimonial. Imagine um grande T que representa a empresa como um todo. Lado esquerdo do T, o ativo.
Este lado representa todos os bens e direitos da empresa, organizados em grupos. Ele mostra onde o capital da empresa foi aplicado. Bens, dinheiro, estoques, imóveis, veículos, etc. Direitos, contas a receber de clientes, impostos a recuperar, etc. Lado direito do T. Passivo e patrimônio líquido. Este lado representa as obrigações e o capital próprio da empresa. Ele mostra a origem dos recursos que financiaram o ativo. Obrigações. Passivo, dívidas com fornecedores, empréstimos bancários, impostos a pagar. Capital próprio. Patrimônio líquido, capital investido pelos sócios e lucros acumulados. A representação gráfica em T é uma ferramenta poderosa porque visualiza de forma simples a equação patrimonial. A soma total do lado esquerdo, ativo, deve ser sempre igual à soma total do lado direito, passivo mais patrimônio líquido. É uma forma visual de provar que a contabilidade é um sistema de duas entradas, onde toda aplicação de um recurso, ativo, tem uma origem correspondente, passivo ou patrimônio líquido. Essa representação simplificada ajuda a entender rapidamente a estrutura de qualquer balanço patrimonial. Aproveitando, não esqueçam, para não perder nenhuma novidade e continuar evoluindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixe seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo. Patrimônio líquido e situações líquidas patrimoniais. O patrimônio líquido, PL, é um dos conceitos mais importantes da contabilidade. Ele não é apenas um item no balanço, mas um indicador crucial da saúde financeira de uma empresa. O que é patrimônio líquido? O patrimônio líquido representa o valor que pertence aos proprietários da empresa. É a diferença entre o total de ativos, bens e direitos, e o total de passivos, obrigações com terceiros. A equação é: patrimônio líquido igual ativo, passivo. O PL é composto por diversas contas, como capital social, o valor que os sócios investiram na empresa; reservas de lucro, parte do lucro retido para reinvestimento ou para cobrir perdas futuras; ajustes de avaliação patrimonial, variações no valor de certos ativos ou passivos que afetam diretamente o PL; lucros ou prejuízos acumulados, o resultado final, lucro ou prejuízo, de exercícios anteriores. Situações líquidas patrimoniais. A relação entre o ativo e o passivo pode resultar em 3 situações patrimoniais distintas, que indicam a saúde financeira da entidade. 1. Situação líquida positiva. Patrimônio líquido positivo. Nesta situação, o ativo é maior que o passivo. Isso significa que a empresa tem mais bens e direitos do que obrigações com terceiros. Características. O valor do patrimônio líquido é positivo. Indica solidez e boa saúde financeira. A empresa tem capacidade de cumprir suas obrigações e ainda possui um saldo de recursos que pertence aos proprietários. 2. Situação líquida nula. Patrimônio líquido zero. Nesta situação, o ativo é igual ao passivo. Características. O valor do patrimônio líquido é zero. A empresa tem ativos suficientes para cobrir todas as suas obrigações, mas não possui capital próprio. É uma situação de equilíbrio, mas que não oferece margem de segurança. 3. Situação líquida negativa. Patrimônio líquido negativo. Também conhecida como passivo a descoberto, é a situação em que o ativo é menor que o passivo. Características. O valor do patrimônio líquido é negativo. A empresa tem mais dívidas do que bens e direitos para cobri-las. Indica insolvência, ou seja, a empresa não tem capacidade de pagar todas as suas obrigações. Geralmente é um sinal de alerta de falência ou recuperação judicial. Entender o patrimônio líquido e as situações líquidas patrimoniais é fundamental para qualquer análise de balanço, pois revela a real condição financeira da empresa. Origem e aplicação de recursos. A análise de origem e aplicação de recursos é um dos conceitos mais importantes em contabilidade. Ela complementa o balanço patrimonial, pois não apenas mostra a situação estática da empresa em um dado momento, mas também explica como essa situação mudou ao longo do tempo. Origem de recursos. A origem de recursos responde à pergunta: de onde o dinheiro da empresa veio? Toda vez que uma empresa recebe dinheiro, aumenta seu caixa ou qualquer outro ativo, ela está gerando uma origem de recursos. As principais fontes de recursos são: resultados da empresa. O lucro obtido nas operações é uma das principais fontes de recursos.
Quando a empresa vende um produto ou serviço por um valor maior do que o custo de produção e as despesas operacionais, o lucro gerado pode ser reinvestido. Aumento de dívidas. Passivo pedir um empréstimo bancário ou obter um financiamento com um fornecedor são formas de trazer recursos para a empresa. Por exemplo, ao pegar um empréstimo de R$ 100.000, a empresa aumenta seu caixa, aplicação e, ao mesmo tempo, suas obrigações, origem. Investimento dos sócios. Patrimônio líquido. Sócios podem aportar mais capital na empresa. Esse investimento é uma entrada de dinheiro para a empresa, servindo como uma fonte de recursos. Venda de ativos. A venda de um bem de uso, como um veículo ou um equipamento, gera dinheiro. Por exemplo, a venda de um carro usado por R$ 30.000 traz esse valor para o caixa da empresa. Aplicação de recursos. A aplicação de recursos responde à pergunta: para onde o dinheiro da empresa foi? Qualquer transação que utilize o dinheiro da empresa para adquirir um bem ou quitar uma obrigação é considerada uma aplicação. As principais aplicações de recursos são: compra de ativos. A compra de um bem de uso, como um imóvel, um veículo ou um equipamento, é uma aplicação de recursos. O dinheiro da empresa é usado para adquirir esses bens. Pagamento de dívidas. Passivo. O pagamento de um empréstimo ou de um fornecedor é uma aplicação de recursos. O dinheiro da empresa é usado para reduzir suas obrigações. Prejuízo da empresa. Se a empresa tem prejuízo em suas operações, isso significa que ela gastou mais do que ganhou, e essa diferença é uma aplicação de recursos. Distribuição de lucros. A distribuição de lucros aos sócios é uma saída de dinheiro da empresa, ou seja, uma aplicação de recursos. A análise de origem e aplicação de recursos é fundamental para entender o fluxo de caixa da empresa e para elaborar a demonstração das origens e aplicações de recursos, DOAR, um relatório contábil que mostra de forma detalhada de onde os recursos vieram e para onde eles foram em um determinado período. Ciclo contábil. Vamos fazer um resumo do ciclo contábil, desde o início de uma transação até o produto final da contabilidade. Um fato contábil. Tudo começa com um fato contábil, que é qualquer evento que afeta o patrimônio de uma empresa. Esses fatos podem ser permutativos, trocam um ativo por outro, compra de um veículo à vista, sem alterar o valor do patrimônio líquido. Modificativos, aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, recebimento de juros ou pagamento de despesa, afetando o resultado da empresa. Mistos, combinam os dois tipos, alterando o patrimônio e o resultado. 2. Lançamento contábil. Para registrar um fato contábil, usamos o lançamento contábil, que segue o método das partidas dobradas. Para cada débito, há um crédito de igual valor. Os lançamentos são feitos no plano de contas, uma lista organizada de contas, codificada para facilitar a classificação. Plano de contas é a espinha dorsal do sistema contábil, com contas sintéticas, resumo e analíticas, onde os lançamentos são feitos. Bens, direitos e obrigações são a base da contabilidade e formam o patrimônio da empresa. Bens, o que a empresa possui, dinheiro, veículos. Direitos, o que a empresa tem a receber, contas de clientes. Obrigações, o que a empresa deve a terceiros, dívidas com fornecedores. Origem e aplicação de recursos. Origem, de onde o dinheiro veio, empréstimo, venda de ativos. Aplicação, para onde o dinheiro foi, compra de ativos, pagamento de dívidas. 3. Registro e conferência. Após o lançamento, os dados são processados e organizados. Livro Razão, agrupa os lançamentos por conta, facilitando a visualização dos saldos. Balancete de verificação, relatório que lista todas as contas do Razão. É uma ferramenta de conferência para garantir que a soma dos saldos devedores seja igual à soma dos saldos credores. 4. Ajustes e fechamentos. No final do período, são feitos os ajustes para garantir que as receitas e despesas sejam reconhecidas no período correto, regime de competência. Em seguida, as contas de resultado são zeradas e seu saldo é transferido para a apuração do resultado do exercício, AR, para determinar o lucro ou prejuízo. 5. Demonstrações contábeis. Finalmente, com os saldos ajustados e apurados, as demonstrações financeiras são elaboradas para apresentar a situação da empresa. Balanço patrimonial. Fotografia da empresa em uma data, mostrando o ativo, bens e direitos, e o passivo, obrigações, e o patrimônio líquido, capital próprio. Demonstração do resultado do exercício,
DRE mostra o desempenho da empresa durante um período, revelando se houve lucro ou prejuízo. Essa revisão completa resume a jornada de uma transação financeira na contabilidade. Agradeço por seu interesse em aprender sobre essa área tão importante. Lembrem-se, para não perder nenhuma novidade e continuar evoluindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixe seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo.